Bom, pessoal, vamos fazer então um quadro comparativo, tá, gente, entre parnasianismo e simbolismo, no que eles diferenciavam-se, tá? Então, o parnasianismo, né, por estar de acordo mais aquelas ideias racionalistas, né, da ciência em progressão e tal, ele vai ter um tipo de arte mais objetivista, uma arte mais impessoal, que não deixa o eu se relacionar com o objeto. O objeto tem que estar suspenso no ar, sem as impressões do eu. Diferente completamente do subjetivismo, do simbolismo, que vai ser uma arte muito mais subjetivista. E aí vocês vão pensar em subjetivismo, vão lembrar do quê? Do romantismo, né? E há sim, profundamente uma relação entre os dois nesse aspecto. Porém, há uma diferença que é essencial também, tá? Se o subjetivismo do romantismo é mais de ordem, ó, tá? Que aí precisa parecer espelhado, mas eu juro que eu tô batendo no lado esquerdo, tá? Se o subjetivismo do romantismo é de ordem mais emocional, coração, o subjetivismo do simbolismo é de ordem mais inconsciente, né? Explorando, né, imagens, sensações, anseios, os próprios sonhos, enfim, o universo inconsciente que a gente tem, né? Certos desejos que surgem do nada, certas obsessões que surgem do nada, angústias que a gente não sabe explicar, né? Que não necessariamente tem a ver com o coração, não tem a ver com o amor, mas tem a ver com a nossa próprio sentido existencial de vida, certo? Então eles exploram muito esses temas e não é à toa que é nessa época aí, por exemplo, que o Freud vai começar a desenvolver a psicanálise, né? A teoria do inconsciente, certo? Então, obviamente, a cultura está toda interligada, certo? Não tenham dúvida disso. Enquanto o parnasianismo é mais racionalista, é mais claro, busca clareza, né? Busca uma explicação mais compreensível nos seus poemas, né? Então eu sempre dou o exemplo das pombas, como a gente vai ver, né? Que é uma pomba que sai no meio da manhã e volta no fim da tarde. E assim como as pombas, os sonhos vão embora dos corações. Mas diferente das pombas que voltam, os sonhos aos corações não voltam mais. Né? Então parece um poema ó, meio simbolista, o coração, a pomba, mas ele tem uma estrutura parnasiana, porque é uma analogia. Ele está querendo mostrar como os nossos sonhos não se realizam quando a gente fica adulto a partir de uma comparação de uma pomba que vai sair. Essa lógica do comparar e pegar pares, né, e botar lado a lado, isso é uma lógica racional, né? Isso é uma forma lógica, didática de explicar. Então é super parnasiano no final das contas, o método é super parnasiano, tudo bem? Então a busca pelo que é claro, pelo que é material, que pode ser explicado pela razão, diferente do simbolismo, né? Na qual se busca o irracionalismo, o mistério, aquilo que é incompreensível, aquilo que é sensível, certo? Então o poeta, diferente do parnasiano, ele passa a não ser um explicador de mundo, mas sim um tradutor de sensações. Certo? É ele que vai pegar certos sentidos da nossa experiência humana, certo? E vai tentar traduzir através de palavras. E o poema, ele nunca vai ser uma representação clara desses sentidos. Ele vai ser sempre um enigma. A linguagem ela vai ser sempre um enigma a ser desvendado por o leitor. O leitor é o decifrador desse enigma, certo? Ler um poema é não compreendê-lo totalmente, mas é senti-lo de alguma forma, certo? Não, o bom poema é aquele que não consegue dizer assim, ó, bah, tu entendeu, né? Mas aquele poema que diz, bah, tu sentiu isso, olha que, né? Olha que frase bem feita, olha como ele disse essa coisa, né? Então é mais ou menos nesse sentido que o parnasianismo aí está querendo firmar a sua própria estética, tudo bem? A linguagem do parnasianismo é uma linguagem, né, mais clara, mais declarativa, mais afirmativa, né? Procura trabalhar com efeitos mais desculpa, denotativos, explicativos, né? Até quando usa uma metáfora, essa metáfora quer explicar uma outra coisa, não é uma metáfora jogada ao léu que tu tem que decifrar, é uma metáfora que está combinando ali com o resto do poema, tentando explicar o resto do poema. Né? Então o efeito da poesia parnasiana é um efeito de descrição, vai descrever o objeto, vai te apresentar, vai te denotar o objeto. O simbolismo não, uma linguagem, como o próprio nome diz, simbólica. Um símbolo, ele é uma representação de uma coisa muito maior que ele mesmo. Né? Por exemplo, se eu tivesse uma tatuado aqui, em vez de uma flecha, né, mas uma cruz, né? Eu vou pegar a cruz porque ela é o símbolo mais famoso, né, da nossa cultura
ocidental. A cruz tem vários significados. Ela pode ser preceitos cristãos, ela pode ser o sacrifício, ela pode ser a fé, ela pode ser um sinal de morte. Por exemplo, se eu tivesse uma cruz aqui, seria diferente do que eu estar andando no meio de um campo e do nada no meio da terra está uma cruz. Aquela cruz está simbolizando que alguém morreu ali. Né? Ela tem um símbolo social além do símbolo espiritual dela. Né? A minha própria flecha aqui, né, quando eu tatuei, eu acho a flecha muito legal, porque quando tu toca uma flecha, num arco e flecha, tu precisa puxar para trás para ela ir para frente. Né? Então eu tenho muita desconfiança de quem diz, não, o passado já passou, né, e tal, tem que se concentrar no futuro, ou tem que se concentrar só no aqui e agora, né? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que se preocupar com todos os tempos. Se existe futuro, presente e passado, todos eles são importantes. Quando a gente se acaba ficando com obsessão só por um, só o presente, o aqui e o agora, né? Eu acho essa filosofia muito burguesa, né? É muito falsa essa filosofia, porque a gente tem que ter uma preocupação com o futuro. Pelo menos quem é pobre, né, precisa pensar no futuro para saber o que vai ter para comer amanhã, saber o que vai dar para os seus filhos e tal, né? Então quem se preocupa com o aqui e com o agora é quem sabe que o seu futuro está mais ou menos garantido, né? De alguma forma, né? Então, e quem se preocupa só com o futuro e só com o passado está sempre angustiado, né? Sempre com arrependimento do passado, expectativas e ansiedades do futuro, né? Então, os três tempos existem para a gente vivê-los, né? Então, por isso que, para mim, a flecha simboliza isso, né? Uma conexão de decisão do agora, de puxar para trás para ir para frente. A gente só vai para frente se a gente faz uma reavaliação, né, com o nosso passado, né? Se a gente não reavalia o passado, a gente não consegue ir para frente. Né? Quem desconhece o passado está condenado a repeti-lo, né? Uma frase da história, uma frase da psicanálise também, tá? Então a linguagem simbólica ela é mais dubitativa, ela causa dúvida, né? Ela faz a gente pensar o que ela está querendo dizer, ela vai explorar efeitos de conotação, né? De sentidos mais metafóricos. Por isso é um efeito sugestão, ela sugere, mas ela não diz. Né? Quantos de vocês já falaram para um amigo de vocês, essa frase ficou sugestiva, né? Por que sugestiva? Quando vocês falam que a frase ficou sugestiva, porque ela não está clara, né? Ela sugere uma outra interpretação. Geralmente as pessoas usam uma conotação mais sacanagem, né? Mas enfim, ela sugere uma outra possível interpretação se a gente pensar de outro contexto. É isso. A linguagem simbolista trabalha com isso, né? Com outras possibilidades de interpretação que não só aquela tão clara, certo? E aí eu botei uma última característica, gente, para dar uma ênfase que a linguagem simbolista se preocupa muito com a musicalidade. Musicalidade não é ritmo, tá? Ambas as escolas, que nem eu vou mostrar no próximo slide, se preocupam muito com a métrica, com a forma. Ambas as duas escolas são muito formalistas, tá? Muito esteticistas. A forma é mais importante que tudo, tá? Só que o simbolismo se preocupa com a musicalidade das palavras, do encontro vocálico, do encontro das palavras e tal. Tá? Isso é um diferencial, certo? Vocês vão ver muitas assonâncias, né? Repetição de a, né? Muita ou i, né? Ou muita aliteração, né? Repetição de consoantes, vozes velozes, velozes vozes, vorazes do vulcão, vulcanizar, tá? Não sei o quê. A do poema do Cruz e Souza, que nem a gente vai mostrar aí na aula do Cruz e Souza, tá? Então há uma preocupação com a musicalidade, porque a música tem esse efeito sensível nas pessoas. Né? O próprio João Cabral de Melo Neto, que é um poeta bem depois, né, lá de 1945, ele odiava a música porque ele dizia que a música nos tira da nossa razão, a música nos sensibiliza, né, e a gente perde o foco. Então, quando ele escreve o livro Educação pela Pedra, dele diz essa anti-lira, ele chama seu livro de anti-lira, de anti-musical, porque ele quer que as pessoas não sintam o poema, ele quer que as pessoas entendam, ele é um poeta racionalista. Né? E o simbolismo não, o simbolismo quer uma sensibilidade da poesia, por isso que eles vão explorar recursos musicais, tá? Tudo bem? Pessoal, o que as duas escolas têm de comum? Eu diria para vocês prestarem atenção nesses dois pontos. Primeiro, as duas escolas se alienam e distanciam da realidade. Nenhuma, nem parnasianismo nem simbolismo, vão tratar de problemas sociais, com raríssimas exceções. Então, eu vou botar um asterisco aí, tá? Vocês vão ver um pouquinho, por exemplo, da poesia do Raimundo Correia, criticando a monarquia, ou criticando o celibato, né, a igreja de forma geral e tal, mas é no sentido mais de ideia, não é um problema social pontual, da pobreza, da fome e tal, é um sentido mais ideológico. Então,
Ainda faz sentido isso. O Cruz e Souza, que é um poeta simbolista, por ser negro e sofrer com a escravidão, ele também vai trazer alguns poemas de engajamento social pela questão do racismo, tá? Mas é uma exceção da obra do Cruz e Souza, justamente porque ele era negro e sofreu muito preconceito racial na sua época, tá? Mas é uma exceção, não faz parte do script da poesia simbolista. Então, de certa forma, ambas as escolas têm essa alienação de frente com a realidade. As duas acham que a poesia ainda é uma coisa maior que a realidade, que ela tem que superar a realidade, que ela tem que transcender a realidade. Certo? E como eu falei anteriormente, as duas escolas são esteticistas. As duas escolas valorizam a forma, né? Então vocês vão ver muitos sonetos com decassílabos em ambas escolas, tanto no parnasianismo quanto no simbolismo. Eu botei que para os parnasianos a forma era o sentido, era o fim da poesia, né? Para o parnasianismo a forma era a moral da poesia. A poesia era poesia por causa da forma, não por causa do conteúdo. Para o simbolismo, a forma era um veículo de sensação. Tá? O esteticismo, né, a beleza da poesia era uma das formas de sensibilidade do leitor. Tá? Então eu diria que há uma espécie de diferença do porquê do esteticismo de cada. Ambas são esteticistas, mas para o parnasiano a poesia só se justificava pela forma. E para o simbolismo, a forma era uma das formas de sensibilizar o leitor. Certo? E para finalizar aqui a nossa aulinha, tá? Ou não, vou ver se ainda dá mais tempo, mas acho que não, tá? Tem já quase 12 minutos. As temáticas. Quais são as principais temáticas do parnasianismo, tá? O parnasianismo, como estava muito focado na própria poesia, as temáticas deles são geralmente meio bregas, são meio ruins, assim, meio chatinho de ler alguns poemas parnasianos, tá? Mas, de forma geral, uma temática que todos os parnasianos têm é a temática greco-latina, antiguidade clássica, às vezes até oriental também, tá? Todos eles vão falar disso, inclusive parnasianismo, assim como arcadismo, né? A Arcádia era um morro grego, Parnaso era outro morro, tá? Então, né, as duas escolas, a gente poderia, se o arcadismo já era chamado de neoclassicismo, a gente poderia até dizer que o parnasianismo é um neoclassicismo, tá? Porque ele também vai retomar alguns preceitos lá do arcadismo, né? Embora não aquele bucolismo, tá? Mas trazendo experiências, né, trazendo influências, dada aquela perspectiva, né, muito forte do classicismo, do renascimento, da antiguidade clássica e tal. No parnasianismo vai ser meio chato, eles vão descrever o vaso grego, o vaso chinês, né, a cesta de Nero, o muro de Zeus, não sei o que, fica uma coisa meio estática, um pouco chatinha de se ler até em alguns momentos. Tá? Pequenas filosofias, né, meio melancólicas, certo? Algumas filosofadinhas, mas não é o forte também deles, tá? E a metapoesia, isso também é um tema muito forte no parnasianismo e é, ao meu ver, a parte mais legal, tá? O culto à forma, o poema que tematiza a própria construção da poesia, tá? A gente tem alguns verdadeiros clássicos poemas desse tipo aí. Profissão de Fé, né, que foi depois ridicularizado na Semana de Arte Moderna, enfim, tá? Vários poemas bem interessantes dessa vibe que nem a gente vai ver depois. O simbolismo, pessoal, vai ter temas mais metafísicos, tá? Inclusive já caiu no Enem essa palavrinha aí, temáticas metafísicas, temáticas que vão além do mundo físico, espirituais, transcendentais, da condição humana, do sentido da vida, né, das essências, etc. Então as filosofias não são pequenas filosofias rápidas, mas são filosofias, né, mais abrangentes sobre a condição da experiência humana, tá? Uma coisa mais forte, mais densa e às vezes bem mais difícil de ler. Tá? E eles até também vão ter alguma metapoesia, alguma, tá? Mas geralmente para eles a poesia não é bem diferente do sentido do parnasianismo. Enquanto para o parnasianismo a poesia nasce do trabalho, nasce da labuta, nasce da expiração. Se tu pegar um poema e martelar, né? Na metáfora do ourives, que lapida a joia, né? Lapida a pedra de ouro para chegar na joia. Para o simbolismo, a poesia nasce do mistério, nasce de uma inspiração quase que divina, quase que da conexão do eu com o cosmos, certo? Então, isso é muito importante, já caiu em vários vestibulares, tá? Para o parnasianismo, a poesia é inspiração, é trabalho, é técnica. Para o simbolismo, a poesia é inspiração, é essencialista, é transcendental, é espiritual, uma coisa não pode ser explicada. Certo? Então, ó, olha só esse meme aí, dá uma olhada nesse meme e responde para ti. Esse rapazinho aí é parnasiano ou simbolista? Depois eu respondo.